Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, muito bom dia. Hoje nós vamos fazer a leitura do livro de Números, capítulo 19 e 20, Salmo 69 e João, capítulo 1. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela tua bondade e misericórdia. Abençoa-nos nesta hora que nos voltamos para a tua palavra, nos dá a atenção devida, nos dá o zelo, ó Deus, em aprender e cumprir a tua vontade. Nos ajuda em tudo isso. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Números 19. A água purificadora. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Essa é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Diga aos filhos de Israel que tragam uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado jugo. Entreguem essa novilha ao sacerdote Eleazar. Este a levará para fora do arraial e ela será morta diante dele. O sacerdote Eleazar pegará um pouco do sangue com o dedo e dele aspergirá para frente na tenda do encontro 7 vezes. À vista do sacerdote, a novilha será queimada. O couro, a carne, o sangue e o excremento, tudo será queimado. E o sacerdote, pegando um pedaço de madeira de cedro, hisopo e pano de carmesim, os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote lavará as suas roupas e banhará o seu corpo em água. Depois entrará no arraial e ficará impuro até a tarde. Também o que queimou a novilha lavará as suas roupas com água e em água banhará o seu corpo e ficará impuro até a tarde. Um homem que esteja puro ajuntará a cinza da novilha e a depositará fora do arraial, num lugar puro, e ela será guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora. É oferta pelo pecado. Aquele que ajuntou a cinza da novilha lavará as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Isso será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e aos estrangeiros que habitam no meio deles. Aquele que tocar no cadáver de uma pessoa ficará impuro durante 7 dias. No terceiro dia e no sétimo dia se purificará com esta água e ficará puro. Mas se no terceiro dia e no sétimo não se purificar, não ficará puro. Todo aquele que tocar no cadáver de uma pessoa e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre essa pessoa. Ficará impura, a sua impureza ainda está nela. Esta é a lei quando alguém morrer numa tenda. Todo aquele que entrar nessa tenda e todo aquele que nela estiver ficarão impuros durante 7 dias. Também toda vasilha aberta, sobre a qual não houver tampa amarrada, ficará impura. Todo aquele que no campo aberto tocar em alguém que for morto pela espada, em outro morto, nos ossos de alguma pessoa ou numa sepultura, ficará impuro durante 7 dias. Para a pessoa impura, pegarão da cinza da queima da oferta pelo pecado, e sobre esta cinza porão água corrente num vaso. Um homem puro pegará esopo, molhará naquela água e a aspergirá sobre aquela tenda, sobre todo o utensílio, sobre as pessoas que ali estiverem. Também aspergirá sobre quem tocar nos ossos, em alguém que foi morto ou que morreu, ou numa sepultura. O puro aspergirá sobre o impuro no terceiro dia e no sétimo dia. Deverá purificá-lo no sétimo dia. E a pessoa que era impura lavará as suas roupas, se banhará na água e à tarde ficará pura. No entanto, a pessoa que estiver impura e não se purificar, essa será eliminada do meio da congregação, porque contaminou o santuário do Senhor. A água purificadora não foi aspergida sobre ela, está impura. Isso será um estatuto perpétuo para eles. Aquele que aspergir a água purificadora lavará as suas roupas, e quem tocar a água purificadora ficará impuro até a tarde.
Tudo o que uma pessoa impura tocar também ficará impuro, e quem a tocar ficará impuro até a tarde. Bom, esse capítulo 19 fala sobre essa água purificadora, né, que deveria ser aspergida sobre quem estivesse contaminado, né? Primeiro aqui é falado aqui sobre a questão da novilha vermelha, né, que seria queimada, seria sacrificada fora do arraial, né, e o homem que queimou a novilha, né, estaria impuro, enfim, novamente aquelas leis sobre purificação, né? Aqui é o modo como a água purificadora é produzida, né? Um homem que esteja puro ajuntará a cinza da novilha e a depositará fora do arraial num lugar puro, e ela será guardada para a congregação dos filhos de Israel para a água purificadora. É a oferta pelo pecado. Então a água purificadora seria feita na mistura da cinza daquela novilha. E aí os homens impuros deveriam ser aspergidos com aquela água. Alguém puro iria aspergir aquela água sobre o impuro, e então ele, depois de um período, né, ficaria impuro até a tarde, deveria se lavar e tudo mais. Então, um ritual de purificação, né? Vamos seguir aqui agora para Números 20. Toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Zim no primeiro mês, e o povo ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu, e ali ela foi sepultada. Não havia para o povo, não havia água para o povo. Apenas um detalhe, né? Miriam, ela teve um papel importante, né, na história. Teve um momento em que ela até louvou ao Senhor. Tem o cântico de Miriam, entendeu? Inclusive, descrito. Mas aqui na sua morte, apenas um versículo é reservado aí para descrever a morte da Miriam. Quer dizer, durante a sua vida, os episódios de rebeldia, de murmuração, acabaram por enfraquecer a imagem, né, dela, que ela tinha como serva de Deus. Mas aqui é feita uma menção, então, à morte dela, nada muito expressivo, né? Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo discutiu com Moisés, dizendo: Antes tivéssemos morrido quando os nossos irmãos morreram diante do Senhor, porque vocês trouxeram a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aqui, nós e os nossos animais? E por que vocês nos tiraram do Egito para nos trazer a esse lugar horrível, onde não há cereais, nem figos, nem vinhas, nem romãs, nem água para beber? Então Moisés e Arão saíram da presença do povo e foram para a porta da tenda do encontro e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: Pegue o seu bordão e ajunte o povo, você e Arão, seu irmão, e diante do povo falem à rocha, e ela dará a sua água. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber à congregação e aos animais. Novamente o povo murmura, novamente Arão e Moisés se lançam diante do Senhor, buscando a misericórdia de Deus, porque eles sabiam que Deus poderia novamente enviar sua praga para matar parte daquele povo. E surpreendentemente o Senhor diz para Moisés pegar o bordão dele e ajuntar o povo, né, ele com Arão, e falar a uma rocha para que ela desse água. Então, versículo 9: Então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Então Moisés lhes disse: Agora escutem, rebeldes.
Será que teremos de fazer com que saia água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e a congregação e os seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: Por que não creram em mim, para me santificarem diante dos filhos de Israel? Vocês não farão entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel discutiram com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Olha só, Deus falou para que eles falassem a rocha. E o que Moisés fez? Feriu a rocha 2 vezes, bateu na rocha com o bordão 2 vezes. Aconteceu o que Deus disse que aconteceria? Sim, saíram muitas águas, todos beberam. Porém, essa atitude de bater na rocha foi diante de Deus, olha só, incredulidade. Porque não creram em mim para me santificarem diante dos filhos de Israel. Vocês não farão entrar este povo na terra que lhe dei. Esse episódio é muito significativo na história bíblica. Vários outros contextos aparece alguma menção a esse episódio. Por exemplo, aqui no Salmo 95, eu li recentemente na igreja, aqui no versículo finalzinho do 7, hoje, se ouvirem a sua voz, a voz de Deus, não endureçam o coração como em Meribá, aquele episódio que a gente acabou de ler, como naquele dia em Massá, no deserto, quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras. Então, esse é um texto que fala sobre isso. Se não me engano, em 1 Coríntios 10, fala sobre a rocha que representava Cristo. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Geralmente quando eu tento achar essas coisas rapidinho, eu não acho. Ai, ai, ai. Acho que não é aqui mesmo. É uma pena. Bom, vamos lá. Números 20. Mas é um episódio muito significativo, porque aqui, inclusive, Moisés acabou caindo em pecado, né? O povo pecou por murmurar, e Moisés pecou por não entrar na pilha do povo, né? Ele ficou irritado com a situação e não honrou o Senhor, não santificou o Senhor diante do povo. Então isso trouxe consequências graves. A consequência foi que Arão e ele não conduziriam o povo na entrada da terra. E de fato, quando chega em Deuteronômio 34, lá é narrada a morte de Moisés, eles ainda não entraram. E quem vai comandar a entrada vai ser o sucessor de Moisés, que é Josué. Vamos seguir? De Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom para dizer-lhe: Assim diz o seu irmão Israel: Você conhece todas as aflições que nos sobrevieram, sabe como os nossos pais desceram ao Egito. E nós moramos no Egito muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e aos nossos pais. Veja, isso aqui é um recado, uma mensagem que Moisés está enviando ao rei de Edom. Vamos lembrar aqui, quem é Edom? Quando a gente leu sobre ele lá atrás em Gênesis, eu mencionei aqui. E os filhos de Edom, essa região aqui chamada Edom, é dos filhos de Esaú. Esaú, irmão de Jacó. Aquele Esaú que foi quem fez o prato de lentilha para Jacó. Comprou de Jacó o direito da primogenitura.
né? Aliás, que vendeu a Jacó o direito de primogenitura. Aquele que foi enganado por Jacó, né? Jacó e a mãe dele se anteciparam e prepararam o novilho, porque Esaú era o mais velho. Então, embora eles tenham se reconciliado, eles nunca mais viveram juntos. Esaú foi para o Monte Seir, lá estabeleceu sua família, se misturou com os povos lá, inclusive, né? Não é uma raça pura, né, esse povo de Edom aqui. E então existe ainda uma rixa, né? E aí por isso que Moisés diz aqui, ó, assim diz o seu irmão Israel. Vou ler novamente aqui, ó. Você conhece todas as aflições que nos sobrevieram, sabe como nossos pais desceram ao Egito, e nós moramos no Egito muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e aos nossos pais. Clamamos ao Senhor e ele ouviu a nossa voz. Mandou o anjo e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins do seu país. Deixe-nos passar pela sua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo seu país. Porém o rei de Edom respondeu: não passem por aqui. Se o fizerem, sairei com a espada ao encontro de vocês. Então os filhos de Israel lhe disseram: passaremos pelo caminho principal. Se nós e o nosso gado bebermos das águas de vocês, pagaremos o preço delas. Não queremos outra coisa a não ser passar a pé. Mas o rei de Edom respondeu: vocês não podem passar. E o rei de Edom veio ao encontro deles, com muita gente e com mão forte. Assim os edomitas se recusaram a deixar Israel passar pelo seu país, e por isso Israel se desviou da linha. Então isso aqui é um problema, viu? Porque pensa aí na geopolítica, né? Israel é um povo grande. Eles estão se fortalecendo cada vez mais. E Esaú recusa um pedido como esse, isso aqui é problema. Seguindo. Então partiram de Cádiz e os filhos de Israel, toda a congregação, foram ao Monte Or. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Monte Or, nos confins da terra de Edom: Arão será reunido ao seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois vocês foram rebeldes. A minha palavra nas águas de Meribá. Olha só. Arão e Moisés. Chame Arão e Eleazar, o filho dele, e diga-lhes que subam ao Monte Or. Depois tire as vestes sacerdotais de Arão e coloque-as em Eleazar, o filho dele, porque Arão será reunido ao seu povo e ali morrerá. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado. Subiram ao Monte Or, diante dos olhos de toda a congregação. Moisés tirou as vestes sacerdotais de Arão e as pôs em Eleazar, o filho dele. E Arão morreu ali, no alto do monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram do monte. Quando toda a congregação soube que Arão era morto, toda a casa de Israel chorou por Arão durante 30 dias. Não sabemos aqui como foi a morte de Arão, se ele teve um infarto fulminante, né? O texto nos leva a crer que Deus tirou a vida dele ali, uma causa imediata, né? Assim, natural, vamos dizer. Mas a gente não sabe exatamente, o texto não diz, né? Mas imagina Arão ali vendo o finalzinho da sua vida, né? Tirando de sobre si as vestes do sumo sacerdote, pondo sobre o seu filho Eleazar, sabendo que não desceria mais daquele monte. Então, uma sucessão, né? Bem difícil, provavelmente, para Arão. Muito bem, agora vamos ao Salmo 69. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios de Davi. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma.
Estou atolado num profundo lamaçal que não dá pé. Entrei em águas profundas e estou sendo arrastado pelas correntes. Estou cansado de clamar e a minha garganta secou. Os meus olhos esmorecem de tanto esperar por meu Deus. Os que sem razão me odeiam são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. São poderosos os que querem me destruir. Os que com falsos motivos são meus inimigos, pois tenho de restituir o que não roubei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha insensatez, e as minhas culpas não te são ocultas. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o meu rosto se cobre de vergonha. Tornei-me um estranho para os meus irmãos, e um desconhecido para os filhos da minha mãe, pois o zelo da tua casa me consumiu, e as ofensas dos que te insultam caem sobre mim. Chorei, jejuei, mas até isto se tornou motivo de deboche para mim. Pus um pano de saco por roupa, me tornei motivo de provérbio para eles. Os que se assentam junto ao portão da cidade falam de mim, e sou motivo para cantigas de bêbados. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer, livra-me do lamaçal, para que eu não me afunde, que eu seja salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não deixes que a corrente das águas me arraste, nem que as profundezas do abismo me engulam, nem que se feche sobre mim a boca do poço. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça. Volta-te para mim segundo a riqueza das tuas misericórdias. Não escondas o rosto ao teu servo, pois estou angustiado. Responde-me depressa. Aproxima-te de minha alma e redime-a. Resgata-me por causa dos meus inimigos. Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista. As afrontas partiram o meu coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas foi em vão. Esperei por consoladores, mas não apareceu ninguém. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Que a mesa deles se torne em laço diante deles, e a prosperidade em armadilha. Que os olhos deles se endureçam, para que não vejam, e faze com que as suas costas não parem de tremer. Derrama sobre eles a tua indignação, e o furor da tua ira os alcance. Fique deserta a sua morada, e não haja quem habite nas suas tendas. Pois perseguem a quem tu feriste, e ficam falando sobre as dores daqueles a quem golpeaste. Soma-lhes iniquidade a iniquidade, e que não tenham acesso à tua justiça. Sejam riscados do livro dos vivos e não sejam incluídos na lista dos justos. Quanto a mim, porém, estou sofrendo e aflito. Que a tua salvação, ó Deus, me ponha num alto refúgio. Louvarei com cântico o nome de Deus. Quero exaltá-lo com ações de graças. Isso será muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e cascos. Que os aflitos vejam isso e se alegrem. Quanto a vocês que buscam a Deus, que o seu coração se reanime, porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Louve-no o céu e a terra, os céus e a terra, os mares e tudo que nele se move, porque Deus salvará Sião e edificará as cidades de Judá. Habitarão ali e tomarão posse de Sião. Também a descendência dos seus servos a herdará, e nela habitarão os que amam o nome de Deus. Muito bem, o Salmo 69 é um salmo de Davi, né?
Um salmo que reflete muito da angústia dele, do sofrimento que ele de fato viveu, mas a gente percebe vários sinais que conectam a experiência dele àquilo que Cristo vivenciaria, né? Aqui, ó, para você ver como o salmo não é apenas uma descrição do sofrimento que Jesus Cristo viria a ter. Olha aqui o reconhecimento de Davi. Tu, ó Deus, bem conheces a minha insensatez e as minhas culpas não te são ocultas. Então, ele é alguém imperfeito que está sofrendo ali. É alguém insensato, alguém que tem suas culpas, né? Isso o diferencia de Cristo, obviamente. Mas, mesmo assim, ele é falho, mas ele é um representante ou um tipo do Cristo que viria. Então, o sofrimento dele se assemelha àquele sofrimento que Jesus teria. Então, aqui a gente vê várias expressões que nos fazem lembrar de Jesus em algum momento. Ó, o zelo da tua casa me consumiu, né? Quando ele faz aquela limpeza toda no templo. Que mais aqui? Que, ó, por alimento me deram fel e na minha sede me deram a beber vinagre. Essa também é uma expressão que se conecta com o sofrimento de Cristo. Tem mais algum aqui? Mas olha, diferentemente, né, da fala de Jesus que dizia enquanto estava sendo crucificado, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Davi, por outro lado, ele fala, né, soma-lhes iniquidade a iniquidade, que não tenham acesso à tua justiça. Então ele é diferente, né, é diferente a experiência, né. Muito bem, vamos agora a João. João, capítulo 1. Nós estamos agora começando o quarto evangelho. Já lemos Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos e Lucas são chamados evangelhos sinóticos. Por que sinóticos? Porque eles têm uma mesma ótica. Eles têm uma mesma perspectiva. Várias narrativas se assemelham, inclusive, né, entre Mateus, Marcos e Lucas. Há poucas diferenças, né? Há diferenças, mas são poucas, né? Não são tão significativas. Mas João é um evangelho que não é chamado sinótico, ou seja, não está na mesma perspectiva, na mesma ótica que os outros três, né? Ele tem uma outra maneira de trazer esse ensino, de trazer essa narrativa, né? O Evangelho de João provavelmente é o mais tardio dos quatro. João viveu mais do que os demais. Ele provavelmente escreveu esse evangelho bem depois desses acontecimentos, né? Então nós vemos aqui já uma série de, de interpretações e de nuances teológicas, né? Oriundas de maior reflexão, talvez, de orientação do Espírito Santo, porque nós cremos que o Espírito também o inspirou a escrever, né, esse livro. Então, um livro belíssimo, são 21 capítulos, então, nos próximos 21 dias de leitura nós vamos acompanhar a narrativa aqui de João. E ele começa dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha, para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz,
a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, João começa falando sobre o Verbo. A palavra grega é logos. Ele diz que esse logos, ele estava no princípio com Deus e ele era Deus. E as coisas todas foram feitas por intermédio dele, que ele era a luz dos homens e os homens que nele confiassem, que nele crescem, receberiam o poder de ser feitos filhos de Deus. Então, uma descrição muito bonita a respeito de Cristo Jesus, que teve sua vinda ao mundo, mas sua existência é eterna. Ele é pré-existente, como Deus o Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: Este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Então João dava testemunho dele, falava que ele existia antes, ele era mais importante. Ele fala que a revelação, a vinda de Cristo, traz uma revelação superior à lei de Moisés. Então, em Cristo Jesus, nós vemos a plenitude da graça de Deus. Este foi o testemunho de João. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: Quem é você? Então vieram perguntar para João: Quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Diante disso lhe perguntaram: Quem é você então? Você é Elias? Então veja como a pessoa de João Batista chamava muito a atenção. O ministério dele chamava a atenção. As pessoas queriam saber quem é ele. Quem é você? Você é Elias? Por que eles perguntam de Elias? Porque no final do Antigo Testamento havia uma profecia de que Elias viria. Então eles estavam aguardando o Elias como sendo um precursor do Messias. Então eles estão perguntando: Você é Elias? E ele disse: Não sou. Embora lá na frente Jesus vai dizer: Elias já veio, que era justamente João Batista. Não a reencarnação, de maneira nenhuma, por favor. A Bíblia não fala de reencarnação. Mas sim alguém no espírito e no poder de Elias, alguém que reunia diversas características semelhantes a de Elias, no poder, na presença de Deus na sua vida. Eles perguntaram: Você é o profeta? O profeta quem? O profeta, não é um profeta, é o profeta. Por quê? Lá em Deuteronômio 18 é anunciado: vai vir um profeta maior do que Moisés. Você é esse profeta? Ele respondeu: Não, não sou. Disseram-lhe então: Diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? E ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitem o caminho do Senhor. Olha só, isso está lá em Isaías 40, versículo 3. Esse é um profeta que foi anunciado no Antigo Testamento que viria. Alguém que viria preparar o caminho do Senhor. Então, esse é Isaías. Isaías quem profetizou acerca dessa voz no deserto que iria clamar. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus e perguntaram a João:
Então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: Eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse: Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água a fim de que ele fosse manifesto a Israel. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Olha o testemunho de João. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. Foram atrás de Jesus. Deixaram João, foram atrás de Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: O que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde o Senhor mora? Jesus respondeu: Venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Era mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Olha só, o André, que se tornará um apóstolo, né? Ele encontrou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Então, André, tinha 2 discípulos de João, um deles era André. Eles foram até Jesus. E aí eles passaram uma tarde lá com Jesus, devem ter tomado um cafezinho, e aí André vai e conta para o seu irmão Pedro. Na verdade era Simão o nome dele. Simão, achamos o Messias. E aí ele leva Simão para conhecer Jesus. Foi assim que Pedro se tornou conhecido, eles se conheceram. E ali Jesus já muda o nome dele. Já muda o nome dele. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: Siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro, então deviam ser conhecidos. Filipe encontrou o Natanael e lhe disse: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: Venha ver. Você está duvidando? Venha conhecê-lo também. Olha que interessante o compartilhamento da mensagem. Né? Inclusive, eu tenho um sermão nesse texto. O título do sermão é: Quem conhece, compartilha. Porque a gente vê João Batista compartilhando. E aí André vai conhecer Jesus. Uma vez que André conhece Jesus, ele vai e compartilha com seu irmão Simão. Aí Simão vem e conhece Jesus. No dia seguinte, Jesus chama Filipe. Filipe então conhece Jesus. Aí o Filipe vai e conta para Natanael: Vem conhecer Jesus. Compartilha com ele. Vem conhecer Jesus. Aí vem Natanael e se aproxima dele. Então é uma sucessão de compartilhamentos. Né? Quem conhece Jesus, compartilha Jesus. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: Eis um verdadeiro israelita
em quem não existe fingimento algum. Então, Jesus elogia Natanael. Natanael perguntou a Jesus: de onde vem o Senhor? De onde o Senhor me conhece? Então Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você, debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que esta. E acrescentou: em verdade lhes digo, vocês verão o céu aberto e os anjos do céu subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus falando então que ele é a ponte da terra ao céu. E interessante, né, como essa simples palavra que Jesus disse para Natanael: eu já tinha visto você, eu já conhecia você, eu vi você debaixo da figueira. Uma coisa talvez, né, para nós pouco significativa, mas para Natanael, Jesus ter dito isso mudou a sua visão sobre Jesus. Ele então reconhece que Jesus é o Filho de Deus, é o Rei de Israel. Porque ele faz uma revelação que talvez ninguém tivesse visto. Talvez eu fico imaginando, né? Talvez ele tivesse ali debaixo da figueira e ninguém tivesse o cercando. Não tinha ninguém, absolutamente ninguém ali. Talvez ele estivesse isolado, sozinho. Talvez até tivesse feito uma oração. Senhor, envia logo o rei de Israel para nos libertar do Império Romano. Talvez ele tivesse feito uma oração como essa. E aí vem Jesus e fala: eu te vi debaixo da figueira. E aí ele então reconhece: tá, eu entendi, o Senhor é o Filho de Deus, é o Rei de Israel. E essas constatações especiais continuam a acontecer quando o Senhor Jesus se revela ao coração, né? Então, que isso aconteça na sua vida, se você ainda não teve essa experiência de, vamos dizer assim, de cair a ficha, como diriam os antigos, né? Sabe, de dar aquele estalo e falar: Jesus é o Senhor. Jesus é o Todo-Poderoso. Ele é o Salvador. Ele veio para assumir o trono do universo e eu quero pertencer a Ele. Eu quero ser súdito de um rei como Ele. Eu quero servi-lo e adorá-lo. Eu quero amá-lo, eu quero conhecê-lo mais e mais e quero compartilhar dele com outras pessoas. Que assim aconteça também com você, como aconteceu com André, com Pedro, com Filipe e com Natanael. Muito bem, essa foi a leitura de hoje. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.